E aí galera, aqui é o Eric falando de novo. Estamos aqui na nossa terceira aula e nessa terceira aula eu vou estar ensinando para vocês como usar aí o comando select. Mas antes galera de eu estar ensinando aqui para vocês o comando select, eu deixei aqui mais um exemplo para vocês, que é a inserção de dados aí na tabelas, que foi a tabela aí doadores. Então, só revisando aqui para vocês, você tem que ir no seu banco de dados, você tem que clicar na tabela doadores e aqui você vai inserir os dados no código usando o código das aulas anteriores, que é insert into doadores, nome, o tipo de doador que ele é e a doação. E os valores da primeira coluna é supermercado, ele é um tipo de doador jurídico e o que ele doa aí são alimentos. Já aqui, na nossa terceira linha, inserir em doadores o nome, o tipo de doador que é, a doação e os valores. Rosa, físico, e ela doa aí via carnê. Ela é um doador físico aí da ONG. Verificando aqui, os valores têm que estar em vermelhos, entre aspas. Você deve fechar aí com ponto e vírgula, colocar entre parênteses os valores, né, que você quer colocar e também as colunas que você quer adicionar. Então, inserir em doadores o nome, que vai ser supermercado, o tipo doador jurídico e a doação, que é alimentos. Então, aí no caso, a gente só precisa aqui apertar para executar este comando e é um comando aí que foi executado aí também com sucesso. Então, fica aí mais um exemplo aqui para vocês, tá? Vamos verificar como esses dados eles foram adicionados aí nessa nova tabela, né? Ó, cliquei aqui na tabela errada, o certo é a tabela doadores, e eles foram adicionados aí com bastante sucesso também. Ó, o ID foi incrementado automaticamente, né, como a gente colocou na criação das tabelas, desde lá na primeira aula. Empresa confidencial, o tipo de doador é jurídico e a doação é computadores, como diz lá no ONG, que é lá no case ONG Casa de Vô, né? Que lá ele é uma empresa doou computadores, mas lá não especificou esse nome, então nós colocamos aqui como empresa confidencial. E aqui nessa tabela mostra todo tipo de doação que a ONG vem recebendo. Agora vamos lá para o comando select. Ok, o comando select, galera, para a gente usar ele, a gente precisa selecionar aqui o nosso banco de dados, né? ONG Casa de Vó. Nós precisamos selecionar principalmente ele e vir aqui em SQL. Mas então, o que é o comando select? O comando select, vou estar escrevendo aqui para vocês, ó, o banco de dados aqui já, o MySQL já indicou ele aqui para a gente. Então, o comando select ele é utilizado para extrair os dados das tabelas de um banco de dados, ou seja, vai mostrar aí para vocês os dados que vocês desejam estar consultando aí. Então, ele pode extrair dados de uma tabela ou mais tabelas ao mesmo tempo. Então, com ele você vai conseguir extrair dados de mais tabelas além só de uma. Então, aí executando desde simples consultas até comandos mais complexos, fazendo buscas, junções, filtros comparativos e diversos outros itens, você consegue fazer bastante coisa aí somente com o select. Então, vamos começar o nosso exemplo. Eu já coloquei aqui para vocês aqui o select, né? Então, select basicamente quer dizer selecionar. E o que nós vamos selecionar? Olha, primeiro nós vamos selecionar o nome. Ó, nós vamos selecionar a coluna nome e idade da tabela. Ó, from quer dizer da tabela. Selecionar nome e idade da tabela criança, em que a condição, né? A condição, desculpem, foi um erro de digitação aqui, from crianças, em que a condição que a gente define essa condição é com o L, é que a idade vai ser maior
aí que 5 anos. Então, esse é um dado muito fácil, muito prático aí, né, para você poder estar utilizando. Então, antes de executar este comando, a gente vai verificar aqui ele. Ó, quer dizer, você vai selecionar as colunas nome e idade da tabela crianças em que a condição é que a idade dessas crianças que eu quero são as maiores que têm as maiores de 5 anos de idade. Ó, então é bem fácil, é só você colocar aqui os comandos direitinho, um embaixo do outro. Você não precisa necessariamente colocar uma vírgula, né? Depois aí deste dado, só quando você for selecionar aí duas colunas, ó, já deu um erro de sintaxe aqui e o próprio MySQL já colocou. Então, não precisa você ficar colocando vírgula aí quando vai vir um novo comando aí depois, tá? Então, olha só. Select nome, idade, selecionar nome e idade da tabela crianças em que a idade vai ser maior que 5. Você vai utilizar o símbolo maior e 5. Aí vamos executar esse comando. Executando o comando, qual resultado aqui nós temos? É que as crianças que têm a idade maior aí que 5 anos é a Eduarda, que tem 6 anos, e o Mário, que tem 7 anos. Então, olha como este comando aí é um comando interessante para a gente poder estar utilizando. Então, vamos ir para mais um exemplo? Então, vamos selecionar aqui o nosso banco de dados, casa de vó. Vamos ir aqui em SQL, né? No tempo que a gente está mexendo aqui no SQL, a gente vê que é muito tranquilo utilizar o Champ, você utilizar aí o MySQL, ele é bem prático aí de ser utilizado. Então, o nosso próximo exemplo, né? Como nós temos muitas tabelas, a gente vai colocar aqui uma condição aqui um pouco diferente. Olha só, eu quero selecionar, select, então, o nome, eu quero saber o nome e o cargo, o cargo dos funcionários, então vai puxar aí da tabela funcionários, em que a condição, que a gente utiliza o where para a gente definir qual é essa condição, em que a idade deles vão ser menor igual a 30. Então essa é a condição. Antes de estar executando os dados com vocês, vamos verificar aqui. Select o nome e o cargo dos funcionários em que a condição seja que a idade seja menor ou igual a 30 anos. Olha só, aqui já especifica tudo direitinho, cada um tem sua cor, né? Tá aqui em vermelho, os códigos que eu utilizei aqui. Então, aí vamos lá, traduzindo para o português. Eu quero selecionar para mostrar para mim o nome e o cargo de todos os funcionários em que a condição que eu quero é que a idade seja menor ou igual a 30. Aí vamos executar como vai vir este comando. Executando. Olha só. Aí todos os aí funcionários aí da ONG, né, que tem a idade menor que 30 anos são o Carlos, que é médico, a Sandra, que é dentista, a Letícia, que é nutricionista, o Emílio, que é psicólogo, o Marcos, que é pedagogo, e o Jorge, que é treinador. Então, olha só. Então, é muito fácil, o Select é muito eficiente para você extrair dados aí do seu banco de dados de uma maneira simples, tá? Então, só para dar mais um exemplo aqui para vocês, né, que a gente já usou em crianças, em funcionários, agora vamos utilizar aqui doadores. A gente precisa selecionar aqui o nosso banco de dados e ir até SQL. Então, vamos lá. Select. Né? Select, a gente nem precisa de tradução para ver aí que significa selecionar. Então, aí select o nome e
o nome. Já ia escrever aqui, ó, nas palavras assim, na forma humana, né, gente, que eu já ia escrever. E a doação é o nome e a doação. Só um minutinho, galera, que eu vou verificar aqui. Se está escrito doação dessa maneira mesmo, que às vezes eu não coloco o cedilha assim, mas para ficar mais fácil. Sim, está assim escrito como doação. Podemos voltar lá no código. Ó, é bom a gente verificar para não ter nenhum erro aí na nossa busca, né? E a gente ter uma frustração e ficar pensando o que aconteceu que eu não consegui buscar. Então é bom a gente verificar como está escrito lá direitinho. Então, ó, select, selecionar o nome e a doação na tabela, ó, e a doação, o que esses funcionários aparecem aqui toda hora, gente? Ó, na tabela doadores, em que a condição que eu quero é que na coluna, né, na coluna tipo doador, a condição que eu quero que mostre aqui para mim é todos os doadores que são físicos. Todos os doadores físicos. Olha só. Então, como aqui é um pouco diferente, ó, eu quero que mostre para mim todos os nomes e as doações que fizeram os doadores que são físicos, que no caso não são jurídicos. Jurídicos, no caso, são empresas. Então, a minha condição é em que o tipo de doador seja físico. Ó, então, é bem fácil de entender aqui. Ó. Tipo doador é igual, entre aspas, né, físico. Ó, essa aqui eu quero este valor. Você lembra quando a gente estava inserindo os dados aqui? Vocês lembram? Quando a gente inseriu aqui em doadores, a gente definiu lá nos valores. Eu falei, use em aspas, ó. Então aqui também tem que estar em aspas. Vai aparecer vermelhinho para você, não tem erro não. Então, selecionar o nome e a doação na tabela doadores, em que a condição que o tipo de doador seja físico. Select nome e doação from doadores, where tipo que o tipo de doador seja físico. Aí vamos executar, esperar carregar. Então, os doadores que são físicos é a Rosa e o Eugênio, que eles fazem doação em um carnê que eles pagam aí todo mês para ajudar aí nesta ONG. Então, galera, super interessante, né? Então, e tem uma maneira também super interessante, apesar de o Select ter várias maneiras, mas como eu estou dando uma aula aqui básica para vocês, mas o Select é muito útil aí para você utilizar, extrair da sua tabela, do seu banco de dados aí, para você encontrar seus dados muito fácil, para você fazer um relatório aí, né, do banco de dados de uma empresa. É algo muito interessante aqui para se aprender, por isso eu gosto muito, assim, de banco de dados. Então, aí no caso, a gente vai utilizar o select para mostrar em ordem alfabética, né, certos nomes. Então, dessa vez a gente vai utilizar assim, select. A gente vai colocar aqui o asterisco. From. From a tabela, que é funcionários, e a gente vai utilizar aqui agora a condição order by. Order by quer dizer o que? Order by que vai mostrar em ordem alfabética. E lógico que a gente também tem que definir aqui o que a gente quer, que é o nome em ordem alfabética. Então, olha lá, Olha, eu aqui coloquei, né, o asterisco, porque no caso é uma maneira, né, de você puxar dados aí para você pegar todas as colunas possíveis. Você colocar aqui os asteriscos é uma forma de você pegar todas as colunas aí possíveis aí do seu banco de dados. Então a gente vai selecionar em funcionários todas as
linhas possíveis, desculpa, corrigindo, as linhas possíveis, e que vai ordenar em ordem alfabética o nome aí desses funcionários aí dentro dessa tabela. Então, olha só. Aí então, o comando selecionar em funcionários em ordem alfabética os nomes. Então, select asterisco, não esqueça, from funcionários order by nome. Então, esse aqui é o código para você puxar aí os nomes em ordem alfabética. Então, vamos apertar aqui executar. Apareceu aí, ó, todos os nomes em ordem alfabética: Ana, Antônio, Carlos, Emílio, Estela, Jorge, Letícia, Márcia, Marcos e Sandra. Aí mostrou tudo deles, a idade da Ana é 32, do Antônio é 33, os cargos que eles praticam aí, né, que eles exercem aí na ONG, no caso. Então, vamos partir aqui para mais um exemplo. Então, a gente ainda não usou a tabela adolescentes nesse exemplo. A gente usou todas as tabelas, então a gente vai usar aqui, a partir de agora, a tabela adolescentes para a gente ver aí mais um exemplo bacana de mostrar aí em ordem alfabética. Então, vamos lá. Ó, revisando com vocês. Select asterisco, não esqueçam o asterisco, eu estou colocando arroba, mas é asterisco, né, gente? From adolescentes. Olha só, eu estava colocando adolescentes e D, gente. Ó, selecionar na tabela adolescentes em ordem alfabética todos os nomes aí desses adolescentes. Então, quero selecionar na tabela adolescentes em ordem alfabética todos os nomes. Conseguiram entender? Então, é assim, dessa forma que você vai conseguir, nesse código aí que você vai extrair em ordem alfabética. Selecionar em adolescentes em ordem alfabética todos os nomes possíveis aí na tabela adolescentes. É para você puxar as linhas lá que contemplam aí em ordem alfabética. Por isso você vai colocar aí esse asterisco. Então, select from adolescentes order by nome. Selecionar na tabela adolescentes em ordem alfabética todos os nomes. Vamos apertar aqui para executar e ver o que esse comando vai me trazer. Certinho. Mostrou aí tudo em ordem alfabética. Joana, João, o José e a Luísa por último, todos com J e só um que tem o L. Então é assim que utiliza, galera, tá? Este comando SQL, qualquer dúvida é só estarem me perguntando. Então é isso, assim que utiliza esse comando select e assim a gente finaliza essa aula, né? Essas aulas. Essa era a nossa terceira e última aula e já foi ensinado aí tudo para vocês direitinho sobre desde a criação do banco de dados até a utilização do select, como inserir dados, como criar as tabelas. Eu espero que essa aula tenha sido produtiva e qualquer dúvida é só perguntar. Muito obrigado, galera, e tchau.